Pode parecer estranho, mas os cemitérios pelo Brasil apresentam grande valor arquitetônico e artístico para a história do país. Alguns são considerados como museus a céu aberto. Em Caxias, o que chama mais atenção é o que está localizado no bairro Castelo Branco. O acesso ao cemitério é pelo portão único central em arco ogival, em ferro trabalhado. O muro é ladeado com colunas encimadas por pináculos em forma piramidal, características portuguesas. Construído por mãos escravas, o Cemitério dos Remédios tem muito mais que túmulos. A sua arquitetura, cheia de detalhes, é considerada como arte tumular. E isso custa caro. Somente pessoas de famílias ricas poderiam ser enterradas aqui. Quando eu cheguei há 33 anos, ele já existia aqui nesse lugar. Só que ele era muito bonito, estava bem conservado. Tinha umas estátuas de uns anjos lindos aí. Tinha uns anjos nas torres lindos, cada um mais lindo do que o outro. Não existe mais, já foi tudo destruído. A arquitetura original da capela foi mantida, não sofrendo alterações ao longo dos anos. Por este exemplo, podemos ter uma ideia de como eram as capelas em Caxias no início do século XIX, antes de serem elevadas a igrejas. Dona Mazinha mora próximo desde 1969. Recorda do tempo em que o cemitério ainda não tinha sido expandido. Eu cheguei aqui, o cemitério era só dessa parte para o portão. Aqui era um terreno baldio, que era onde as crianças brincavam. Aqui se fazia fogueira de São João, fazia quermesse, assentava parque, tudo aqui, que era onde os meninos brincavam. Tinha pouco, era como popular, os túmulos eram de gente pobre, né? Só a cada tumbazinha e mais era terra. Aqui o cemitério dos pobres é aquele do outro lado, que foi construído pelo Aloysio Lobo quando foi prefeito a primeira vez. Aí eu lá não pagava. Aí botaram o apelido de cemitério do pobre e o cemitério do rico. Entre o seu acervo tombado, encontra-se jazidos do século XIX, alguns revestidos de azulejos portugueses e outros provavelmente holandês, além de ricas sepulturas em pedra de mármore e liós lavrado. É comum a gente se deparar nesses cemitérios elementos arquitetônicos da arte tumular presentes também nos edifícios do centro. Os túmulos eles acabam reproduzindo uma questão social. Como se fosse a residência dos ricos, eles transparecem também nas sepulturas. A gente encontra muita sepultura revestida de ferro fundido, sepultura revestida com azulejo português do final do século XIX, que a gente encontra nas residências e também nas sepulturas, né? Além de outros elementos arquitetônicos, romanos, gregos e até góticos, a gente consegue encontrar no cemitério de Caxias. O mais antigo cemitério da cidade é o São Benedito, localizado na Praça Dom Luiz Marelim, popularmente conhecida como Praça da Chapada. Lá estão enterradas algumas figuras ilustres da história de Caxias. O Monsenhor Clóvis, o Monsenhor Gilberto foi muito tempo, né? Aí tem o Monsenhor Clóvis, parece que o Padre Brito também enterrado aí também. Dona Lousa conta também que acompanhou uma das mudanças realizadas na fachada do cemitério São Benedito. Por volta de 2012, a sua cor original branca fora substituída pela tonalidade goiaba, para se assemelhar à da Igreja São Benedito. Um muro baixo e vazado, supostamente protegido por grades de ferro, foi preenchido para aumentá-lo, tirando assim sua arquitetura original do século XIX. Aí começaram a roubar aquelas cruzes, aqueles enfeites que botavam com o retrato, com aqueles bronzes, né? Aí foi que depois disso o padre Sebastião mandou suspender o muro.
Aí depois que suspendeu o muro, melhorou mais. E o vigia ficou aí não teve mais esses ladrão aí no cemitério, não. Uma das curiosidades da história, na época do Brasil colônia e até pouco tempo após a independência, membros de famílias tradicionais ajudavam alguma irmandade na construção da igreja e eram enterradas dentro dos templos, ou então pagavam-se para ter seus restos mortais em solo sagrado para a eternidade. Aqui na cidade, tinham as irmandades São Benedito e Nossa Senhora dos Remédios. Desde a metade do século XIX, com a proibição de que as pessoas ricas eram enterradas dentro das igrejas do lado, né, os urbanistas naquela época, eles perceberam que isso era uma coisa meio insalubre, poderia trazer doença e epidemias da época, que era muito comum. Então eles pensaram em criar os cemitérios fora dos seus centros, que foi no caso de Caxias. A gente ainda encontra muitas sepulturas dessa época de pessoas ricas dentro dos templos religiosos. Então o cemitério do São Benedito, que foi construído em 1858, a gente tem o cemitério dos Remédios, que foi concluído em 1862, né? A gente vê muitas sepulturas, muitas lápides e mausoléus do final do século XIX de muitas pessoas importantes e abastadas na época. O cemitério de São Benedito foi inaugurado em 1861. Ao contrário do cemitério dos Remédios, ele teve sua capela construída muito tempo depois, em sua área de extensão, ao fundo.